Sabe aquela frustração de entrar numa discussão na internet? Aquele sentimento de que, não importa o quão certo se esteja, a conversa simplesmente não vai a lugar nenhum? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no princípio que explica por que essas discussões parecem uma batalha perdida antes mesmo de começar. Quem nunca, né, passou por aquela situação de entrar num debate online com todos os fatos, todos os dados, toda a lógica do seu lado, só para sair de lá sentindo um cansaço absurdo, como se tivesse corrido uma maratona, para nada. É uma sensação frustrante que, olha, quase todo mundo já viveu. E o ponto é, isso não é só impressão. Existe sim uma razão bem concreta para esse esgotamento. É quase como uma lei da física do mundo digital que descreve perfeitamente essa dinâmica. E só de saber que ela existe e tem nome, já dá um certo alívio. E aqui a gente começa a entender a raiz do problema. Muitas vezes, num debate online, as pessoas simplesmente não estão jogando o mesmo jogo. Enquanto um lado tenta usar argumentos, fatos, buscando a verdade, o outro lado está jogando para ganhar, e rápido. E como se faz isso? Com falácias, apelos para emoção, distorcendo tudo. O objetivo ali não é convencer com lógica, é só agradar a própria bolha e sair com a sensação de vitória, não importa se os fatos foram jogados pela janela. E o nome desse diagnóstico que explica tudo isso é Lei de Brandolini. É ela que vai nos ajudar a entender a fundo por que as coisas funcionam desse jeito. O programador italiano Alberto Brandolini resumiu essa ideia de um jeito genial lá em 2013, num simples tweet. A frase parece simples, mas o que ela descreve é gigantesco. Basicamente, a energia que se gasta para desmentir uma bobagem é imensamente, absurdamente maior do que a energia gasta para inventar essa mesma bobagem. É uma assimetria, um desequilíbrio brutal. E a palavra-chave aqui é ordem de magnitude. Claro que não é um cálculo exato, mas serve para a gente ter uma ideia da desproporção. Pensa assim, para cada minuto que alguém leva para criar uma mentira do nada, pode ser preciso gastar 10 vezes mais tempo, 10 vezes mais esforço para conseguir desmentir aquilo de um jeito que convença alguém. É uma conta que não fecha. E essa analogia é perfeita. Tentar corrigir desinformação é como lutar uma batalha onde só um dos lados se cansa. A pessoa que está ali comprometida com os fatos, ela literalmente sangra a energia. Ela pesquisa, ela checa fontes, ela tenta explicar com calma e nuance. Já quem inventou a mentira não tem custo nenhum. Economiza toda a energia e enquanto o outro se esgota, pode simplesmente continuar produzindo mais e mais besteira. É um desgaste enorme. Tá, mas por que isso acontece? O que faz a mentira ter essa vantagem, digamos, matemática? Para entender, a gente precisa olhar para a mecânica por trás da desinformação. E quando a gente coloca lado a lado, o desequilíbrio fica muito claro. Produzir desinformação é rápido, é barato e o principal, apela direto para a emoção. Não precisa de prova, de fonte, de nada. Só precisa confirmar aquilo que as pessoas já querem acreditar. Já o outro lado, refutar exige um trabalho pesado. É um processo lento, caro, que exige lógica, pesquisa, fontes confiáveis e, talvez o mais difícil, desafia o conforto das crenças que as pessoas já têm. E aí entra a nossa própria mente na equação. A psicologia humana, infelizmente, joga a favor da mentira. As falsidades contam histórias simples, empolgantes, que mexem com medo, com raiva, com esperança. São mais sexy do que a verdade, que geralmente é complexa e cheia de nuances. E o nosso cérebro adora um atalho, ele ama confirmar o que já pensa. É o famoso viés de confirmação. Desmentir exige um esforço mental que cansa, um fenômeno que estão chamando de fadiga da verdade. E como se não bastasse a nossa própria psicologia, a arquitetura das redes sociais joga mais lenha nessa fogueira. Os algoritmos são feitos para uma coisa: maximizar o engajamento. E o que gera mais engajamento? Polêmica, raiva, conteúdo bombástico. Ou seja, a internet acaba recompensando quem grita mais alto e não quem fala com mais precisão. E para fechar, esses mesmos algoritmos nos trancam em bolhas, onde a gente só vê o que reforça o que a gente já pensa, nos isolando de qualquer argumento contrário. Certo, o cenário parece bem desanimador, eu sei. A pergunta que fica é, então como se vence um jogo com regras tão desiguais? A resposta não é jogar com mais força, é mudar o jogo, completamente. E aqui está a grande virada de chave, o ponto mais importante de todos. A estratégia mais inteligente não é focar em convencer a pessoa que está espalhando a desinformação. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, essa pessoa não quer ser convencida. O verdadeiro alvo, o público que importa, é a audiência silenciosa. São aquelas pessoas que estão só observando o debate. É para elas que a energia tem que ser gasta. Então, como é que se faz isso na prática? Bom, primeiro, mudar o objetivo. Não é sobre vencer uma pessoa, é sobre educar muitas.
Segundo, ser proativo. Em vez de só reagir, criar o próprio campo de jogo, publicando conteúdo de qualidade que já antecipa as mentiras mais comuns. E terceiro, que talvez seja a estratégia mais poderosa de todas, usar o que a gente pode chamar de vacina cognitiva. Vacina cognitiva, o que é isso? É um conceito chamado pré-bunking. A ideia é simplesmente genial. Em vez de esperar a mentira se espalhar para depois correr atrás do prejuízo desmentindo, a estratégia é vacinar a mente das pessoas antes. Como? Expondo à audiência uma versão fraquinha do argumento falso e já explicando por que ele não para de pé. Assim, quando a mentira de verdade, a versão forte, aparecer, o sistema imunológico mental da pessoa já está preparado. Ela já tem os anticorpos para identificar e combater aquela ideia. Então, da próxima vez que uma daquelas discussões frustrantes aparecer na tela, fica essa reflexão. Qual jogo vai ser jogado? O jogo exaustivo de tentar refutar quem não quer ouvir ou o jogo estratégico e muito mais poderoso de educar quem está em silêncio observando? A escolha pode mudar tudo.